Boa noite e sejam bem-vindos ao 13º episódio do Pod Grau. E eu sou o Arthur Osterman Souza e eu estou com a... Maria Clara Silvério, e hoje o nosso tema é matemática no Enem, e nós estamos aqui com mestres da matemática, Lúcio e Thales. E hoje nós queríamos perguntar para vocês um pouquinho mais de vocês, pedir para vocês se apresentarem e falarem quanto tempo vocês estão na área da matemática. Começa, pai. Bom, muito obrigado. Muito bem, galera. Meu nome é o professor Lúcio, tá? Sou professor de matemática há 25 anos. Sou licenciado em matemática pela Universidade Tuiuti do Paraná. Estamos nessa estrada há um tempinho já, trabalhando aí com os pré-vestibulares desde os longínquos 2000, ainda do século passado. E estamos aí. Eu sou o Prof. Thales, né? Tadeu é meu nome, né? Mais conhecido como Prof. Thales. Nessa área de pré-vestibular eu tô desde 2004. Estou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? E a gente está aí nessa pegada já com pré-vestibular já há uns belos 20 anos aí. Muito legal. E, bom, vocês são pessoas muito experientes na área, né? Vocês são mestres da matemática, como eu disse. Eu queria saber mais, como que tá essa preparação esse ano pro Enem? Que vocês têm visto nos alunos, a preocupação, como que vocês lidam com isso na hora de gestionar os alunos de vocês? Bom, uma coisa que a gente tem um pouco também aqui, né? Todo professor de cursinho tem, é justamente esse papel de gestão, né? Do emocional dos alunos, desse controle de danos, né? E é legal a gente falar do Enem em particular, que parece que o Enem ela é uma prova meio velada até meados do ano, né? A moçada sabe que tem o Enem, sabe que é uma prova importantíssima, né? Que abre vaga aí para várias universidades no Brasil, né? Que faz o candidato concorrer a essas vagas pelo SISU. E parece que à medida que o ano vai passando e os alunos vão se dedicando a outros vestibulares, mas a gente sempre tem aquele papel de bombeiro, né? Fala assim, olha, foca no Enem, tem o Enem, a prova final do ano, você tem que estudar. Matemática, né? A gente é privilegiado aí pela parte da matemática corresponder a 1/4 da prova do Enem, mas a gente sempre tá dando aquela dica, sempre tranquilizando, falando que se você tá estudando para qualquer vestibular, você tá se preparando para o Enem. O Enem, ela é uma prova característica, tem as suas particularidades, mas na amplitude de você se preparar com qualidade para os vestibulares fora no Brasil, você já está se dedicando de maneira, mesmo ainda que inconsciente, para a prova do Enem. É uma maneira meio indireta, né? O Enem ele acaba sendo uma prova um pouquinho mais democrática, né? Ela tem um conteúdo um pouco mais acessível, assim, de forma geral, né? Então, com certeza você está se preparando para um vestibular, com certeza pro Enem ele entra no fluxo, né? Como diz, ele vai por osmose. Isso, eu ia falar que ele sai na urina. Né? E qual que é a principal diferença do Enem para os outros vestibulares? Uma característica que vocês falam, é típico do Enem cobrar o conteúdo dessa forma? Pelo fato de o conteúdo ele ser mais acessível, né? Ele não é um conteúdo tão teórico, na verdade, né? E eu acho que isso, na verdade, é para ele ser mais democrático, para o Brasil inteiro conseguir né, abraçar, né, o Enem. Ele acaba tendo um conteúdo que ele é menos teórico, um pouquinho mais aplicável, né? Mais contextual, bem mais contextual. Bem mais contextualizado, Até né? parece que é uma outra matemática que o cara está fazendo, né? Uma matemática que eu nunca vi na escola, né? A contextualização que tem no Enem. Mas como o Thales falou, é bem isso aí. Ela é uma prova mais democrática, ela é mais ampla. E aqui, ó, longe da gente querer falar que o Enem ela é uma prova fácil, tá? Importante lembrar. Não vamos com principalmente matemática, não vamos confundir simplicidade com facilidade. Ela é uma prova trabalhosa, ela é uma prova que tem um conteúdo até que profundo para você trabalhar. Mas como o Tadeu falou maravilhosamente bem, cara, uma prova bem democrática. É a Copa do Brasil dos vestibulares, não pode dizer assim. Mas, inclusive, em alguns conteúdos, acaba sendo até mais aprofundado do que alguns vestibulares. Né? Quando você fala sobre, por exemplo, análise combinatória e probabilidade, né? O Enem, ele magoa, né? Ele vai lá na ferida, assim. Eles sabem fazer questão de análise combinatória e probabilidade. Coisa bonita de ver. E a análise combinatória e probabilidade, assim, são questões que você precisa acertar no Enem? Porque a gente sabe que tem aquele negócio do TRI e geralmente tem uns conteúdos que, não, esse aqui você não pode errar. Seria um desses conteúdos ou depende muito da questão?
Olha, o TRI, você tem que saber jogar com o TRI. A prova do Enem, ela tem essa particularidade aí do TRI, né? Que você não pode sair fazendo a prova a milhão, querendo fazer todas as questões. Então, você tem que manter aquela calma, dar aquela semeada, fazer as questões mais acessíveis primeiro, as questões mais fáceis, justamente por causa do TRI. E é um pouco complicado, né? A gente falar de um tema específico, né? Que... Talvez, né, a análise combinatória talvez seja um dos calos da moçada, né? Uma das principais dificuldades e talvez por isso ela comprometa. Não tanto pela dificuldade na análise combinatória ou pelo fato dela sempre ser uma questão da prova do Enem, né? Mas você tem que saber jogar com a prova. Esse TRI, né? Que a gente começou a comentar agora, na verdade, tem muitas variáveis que envolvem o TRI, né? O Lúcio comentou ali, começar pelas questões mais fáceis, né? A maioria do povo normalmente comenta assim, você, entre aspas, né? Você não pode errar as fáceis. Você pode errar as difíceis, mas isso, na verdade, é uma jogada que funciona muito bem para quem está brigando lá pelos 30 pontos do Enem. Então, se você está brigando lá pelos 30 pontos do Enem, você pensar desse jeito... funciona muito bem. Mas o TRI é um buraco que ele é muito mais embaixo, né? Quando você comentou ali sobre questão de análise combinatória e probabilidade, né? Questões que você não pode errar. O TRI, ele tem algumas questões ali dentro da prova que elas são consideradas de alto índice discriminativo. Elas são questões que você consegue discriminar muito bem a pessoa que sabe o conteúdo da pessoa que não sabe o conteúdo. E esse tipo de questão normalmente não é a questão mais fodástica. Né? Porque até a questão, às vezes, que ela é a mais fodástica, a questão mais difícil do Enem, ela acaba, às vezes, nem entrando pro TRI. Né? Ou a questão que é muito fácil, ela nem acaba entrando pro TRI, você nem é levado em consideração. Então, às vezes, acertei 45 questões, acertei 44, fiquei com a mesma pontuação. Porque essa questão ela nem foi levada em consideração. Quando a gente fala sobre questões que são de alto índice discriminativo, normalmente esse modelo de questão, pensando assim de 0 a 10, uma dificuldade de 0 a 10, é uma questão normalmente 7,5, 8. Se eu pegar aqui mais ou menos e dividir aqui, vamos dividir aqui os alunos em 2 blocos, por exemplo. Aqui eu tenho os alunos que eles sabem bem esse conteúdo e aqui eu tenho os alunos que eles não sabem esse conteúdo. Uma questão de alto índice discriminativo, ela vai ser mais ou menos assim, Esse povo que sabe muito bem as questões, 80% vai acertar a questão. Esse povo que não sabe muito bem esse conteúdo, 80% vai errar. Então, esse modelo de questão é uma questão que ela tem um alto poder discriminativo. Essa questão, ela me fala, esses caras aqui, eles sabem, esses caras aqui, eles não sabem. Então, essa questão é uma questão que você não pode errar. É uma questão que ela pode chegar a valer até uns 90 pontos. Mas, errou a questão, você perde 90 pontos. Então, da sua pontuação, você vai lá e perde 90 pontos. E, normalmente, esse tipo de questão... por exemplo, sabe quando aparece proporção com escalinha... uma escalinha com área? Uma escala com área lá que você tem que levar constante ao quadrado? Isso. Esse modelo de questão, normalmente, é um modelo de questão que... tem um índice discriminativo muito alto. Lembra daquela questão de probabilidade da World Series? De beisebol? Uma questão maravilhosa, linda questão. Mas é linda pra gente, né? Que gosta muito de matemática. Mas a questão muito difícil. Cara, essa questão foi uma porrada, foi uma pancada. O índice discriminativo dela não foi tão alto assim. Nossa. Porque ela é uma pancada tão forte que mesmo os caras que sabem, eles acabavam errando a questão. Sim. Entendeu? Então, uma questão... Você vai começar a identificar esse modelo de questão. Uma questão lá de dificuldade de 0 a 10, de 7 e 8, assim. Essa questão que você não pode errar. Sim. Sabe? É mais ou menos assim. Claro que tem muitas outras variáveis, né? Quando a gente fala a respeito do TRI. Né? Mas se tá brigando entre os 0 e 30 pontos, não erra as mais fáceis. Agora, se você tá querendo lá a pancada da medicina, lá que você precisa lá nos 40, 42 pontos, lá que você tá lá em cima, aí você tem que começar a trabalhar melhor com o TRI. Você tem que acertar todas, de preferência. De preferência. Saber tudo. E além da análise combinatória, da probabilidade, existe outra matéria no Enem que é um bicho de 7 cabeças, assim, que a gente deve se preocupar, deve estudar?
Ou fica por isso? Mais interpretação? Ela é uma prova totalmente interpretativa, né? Ela é 98% da prova. Ela é uma prova que te vence pelo cansaço. Então, você tem muita leitura. Você já está fazendo um segundo final de semana de prova. Então, você já passou pela parte de redação. Você já fez a parte de interpretação. Daí, você tem as ciências da natureza na mesma prova. Você tem 45 questões de matemática. Então... a leitura, ela se torna penosa, né? Então, é o que eu costumo dizer pra galera. A prova do Enem, ela é uma prova para maratonista. Você tem que estar preparado tão bem fisicamente quanto mentalmente para fazer a prova, para aguentar aquele tranco. E... tanto que a maioria das questões, elas têm, que é a parte de estatística, a parte de razão, proporção, né? Ela é questão que, fora a leitura, você ainda tem que interpretar quadro, interpretar tabela, interpretar gráfico, as letras miúdas de um contrato. Então, você tem que prestar muita atenção nisso. Às vezes, até a questão não é tão complicada. Mas você já está tão cansado, eu até costumo brincar com o pessoal, assim, ó, você está fazendo uma prova do Enem, você está lá pela 20ª questão, você começa a ler a questão. Um dia, Arthur foi, não sei, tá, cara, essa aqui é a C mesmo, vamos para a próxima. Tudo bem? Você não aguenta, acontece demais. Acontece demais. Então, tem que respirar, tem tranquilidade. Eu até costumo falar para a moçada para não tentar matar a prova de matemática toda de uma vez. Deixa um pouquinho de ciência de natureza para você fazer uma leitura diferente, para desopilar um pouco a sua cabeça. Então, essa é uma dificuldade que, antes até de você... qual é o conteúdo mais complicado? Por exemplo, logaritmo, que é algo que a moçada não gosta muito. Antes do cara se aplicar tanto em logaritmo, vai estudar um pouco de logaritmo aplicado na física. A parte ondulatória lá, não sei o quê, para ver já uma matemática aplicada na física, para você acostumar com essa ideia na prova do Enem. Porque a prova do Enem é só isso. É você ter a contextualização totalmente diferente do que você foi trazido durante a tua educação na matemática, né? Para você pegar uma prova contextual. Então, ela é uma prova que, pelo cansaço, se você não estiver atento, ela vai te... comendo pelas beiradas. Isso que o Lúcio comentou de ser uma maratona, né? Quando você vai fazendo análise dos microdados da prova do Enem, você vê que a maioria das pessoas, elas fazem a prova na sequência. E as últimas questões de matemática são as questões que têm mais índice de erro. E geralmente são as mais fáceis, né? Não é nem pelo fato de ser fácil, porque isso depende muito também da questão da cor da prova que você pega, né? Tem aquela questão das combinações. Mas você olha as últimas questões, o índice de erro ele vai aumentando. Porque a pessoa vai ficando cansada. E esses dias eu estava fazendo uma análise de uma prova. Cara, você deve lembrar dessa questão, que era de um barco de remo. Sim, sim. Tipo, aí tinha que ver a angulação. Era uma questão bem simples, assim. E um cara que só foi... pra perguntar se o triângulo era escaleno, assim, né? eu não sei. Eu não lembro direito se era obtusângulo, não sei. É alguma coisa assim. Mas era uma questão bem tranquila. E um cara que estava indo muito bem na prova de matemática, ele errou essas questões que estavam todas no final. Inclusive essa questão que estava ali, que era uma questão muito fácil. Isso mostra que era o cansaço já, né? Sim, com Ele certeza. estava lá na sequência, fazendo as questões, estava indo muito bem, acertando as questões mais pancadas ali. Chegou nessas questões, ele começou a errar um monte de bolinha vermelha, assim. Erro. Deu pra ver que ou o cara não teve tempo e chutou tudo, né? Ou ali já tava um cansaço. Já estava cansado. Então, essa estratégia, essa técnica de você começar aí e galgando ali, galga um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui, vai fazendo um pouquinho de cada ali, acho que também dá Aquilo que o pessoal, na hora que você vai fazer a prova, que geralmente o examinador, o fiscal que está em sala, ele fala assim, abre o seu caderno de prova, dá uma olhada, ver se não tem página faltando, não sei o quê. Isso que você tem que fazer. Na hora que você abre o teu caderno de prova, você dá aquela olhada, fala assim, deixa eu ver, deixa eu dar uma sentida em como está a prova de matemática. Deixa eu tentar, o que os caras estão cobrando. Opa, aqui, ó, tem logaritmo, ó, tem análise combinatória, tem operação, 4 operações fundamentais, aqui é adição, ó, tem tábua numérica, tem cifra numérica, coisa que eu aprendi lá na 4ª série, né? Você dá essa folhada na prova para você mais ou menos... perceber a trilha que você tem que fazer, o caminho, né? Tipo, não fazer tudo na sequência. Não necessariamente isso aí é a melhor saída que a gente tem, né? Sim, e nesse sentido, tem algo que vocês mudariam na prova do Enem? Assim que vocês falam, isso aqui eu faria diferente.
Em relação à prova, não, eu acho que a prova do Enem, falando por matemática, assim... É justa. É justa. Eu acho que talvez ela... a contextualização que os caras pedem, né? Porque a gente tem aquele... A matemática tem que ser contextual, a matemática tem que ser aplicada. E eu sou meio avesso a isso, até por causa da própria história da matemática. A matemática, ela é uma ciência egoísta. Desculpe os matemáticos eu estar falando isso aqui, mas a matemática, ela é uma ciência egoísta. Ela é uma ciência que veio para resolver os problemas que a matemática tem. Então, você pode fazer uma coisa contextual, uma coisa bacana em todas as questões, mas eu acho que talvez não com o excesso de texto que você tem para ler. Pô, às vezes você tem que ler uma bula de remédio para ir pro cara perguntar lá no final que ele vai dar 200 miligramas dividido em 5 dias. Quantos miligramas por dia? Tanto que uma técnica para resolver as provas do Enem inicial é você ir pro comando, né? Daí Você pula aquela montoeira de texto que você tem, você vai pro comando e você vê se você consegue resolver a questão. Aí, se não der certo, aí você vem, volta e lê a bula. Né? Mas vai direto pro comando, assim. Às vezes não tem jeito, né? Às vezes é. Mas eu falando sobre a prova do Enem, assim, é que eu sou um amante da parte teórica da matemática. Então, assim, eu colocaria muito mais teoria. Mas, assim, a gente também tem que pensar que o Enem é um exame nacional, é pro Brasil inteiro. Né? E a gente tá vivendo num mundo que é muito privilegiado aqui, né? Então, os nossos alunos aqui, a gente tem alunos que eles estão num nível acima, assim, são demais. Mas assim, eu sinto falta da teoria, mas pensando no Brasil de maneira geral... Gente, olha só, se você parar para analisar, são 5 alternativas. Lucião, uma conta de matemática agora. 5 alternativas. Chutando, qual é a probabilidade de eu acertar? 50% ou acerta ou não acerta. 20%. 20%. A chance de acerto é de 20%. 20% de 45 questões. 2 vezes 45 dá 90. 9 questões. 9 questões. 50% do Brasil acerta 9 questões. 50% das pessoas que fazem o Enem no Brasil acertam 9 questões de matemática. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que metade do Brasil não faz ideia do que está acontecendo. Eles estão chutando a prova inteira, porque se você chutar a prova inteira, a chance de você acertar são 9 questões. Então, assim, eu sinto falta muito da teoria. Eu queria que colocasse ali uma função injetor, uma função sobreinjetor, uma função... Nossa, eu acho maravilhoso essa parte teórica, função par, função ímpar, botar isso tudo ali, eu acho demais. Mas pensando no Brasil de maneira geral, cara, eu acho que ela é uma prova que ela é democrática. Né? Eu acho que ela abrange todo mundo, ela contém conteúdos ali que, querendo ou não, eles são mais intuitivos, eles são mais acessíveis, que eles não têm tanta teoria para pegar esse povo todo ali que não tem o privilégio que vocês têm. Valoriza um pouquinho o raciocínio lógico, né? Isso. Muita coisa, aquela parte de... Mas eu acho que essa pancada desse contextualizar e contar essa história toda, eu acho que isso faz um excesso de ácido lático, né, cara? A gente fica cansado, né? Fica dolorido, né? Eu acho. Mas é uma prova que ela é democrática, né? A gente tem que pensar nisso de maneira geral. É uma prova que tem que ser justa, né? Ela cumpre o seu papel, né? Aí por isso que o vestibular ele acaba não sumindo, né? Ele não some porque eu acho que o Enem ele deixa esse vácuo nessa parte ali. Por exemplo, a prova da UFSC, que é muito do comando, né? Você nem precisa espetáculo, ler. que é uma obra-prima. Mas a gente tá falando agora sobre o Enem. Sobre o Enem. E isso do raciocínio lógico, como que a gente faz para poder exercitar o raciocínio lógico? Uma coisa que a moçada confunde um pouco, que é quando a gente fala... É muito comum a gente ouvir em sala assim... professor, essa questão que eu fiz por lógica. Eu acho isso maravilhoso. A minha lógica. Eu acho maravilhoso. Você não fez por lógica, tá? Você não tá usando lógica matemática. Você está usando o seu raciocínio lógico. Cara, e o raciocínio lógico... ele nada mais é do que você pegar todas as caixinhas que você aprende na matemática. Então, todos os teoremas, todos os corolários, todas as definições... E organizar isso de maneira lógica. Então, quando você tem um enunciado, nesse enunciado lá você tem as hipóteses para você resolver. Tudo que o examinador fornece para você
que ele vai te dar de ferramenta para você conseguir desenvolver o raciocínio em cima daquela questão. Só com as hipóteses que você tem no enunciado, é possível você resolver uma questão? Não. É por isso que daí a sua caixinha tem que puxar. Para ver essa questão, o que ele está envolvendo. Ele está envolvendo o triângulo. Que tipo de triângulo que é? Triângulo retângulo. O que eu aprendi sobre triângulo retângulo? Eu tenho o teorema de Pitágoras, eu tenho a trigonometria no triângulo retângulo. Então, você vai puxando a teoria matemática para você conseguir encaixar esses bloquinhos de maneira lógica. Então, você não consegue fazer o seu raciocínio lógico aplicado à matemática sem usar o que o Tadeu falou aqui. A boa e velha teoria. E às vezes essa organização que tu falou não é tão organizada, né? Porque às vezes eles não conseguem nem... Tá, eu pensei assim, mas eu não sei por que isso deu certo. Isso que é o melhor. Eu não sei por que deu certo, eu usei a minha lógica. Isso eu acho maravilhoso. Isso. Hoje aconteceu isso. Eu fiz por lógica. Eu falei, tá bom. Tá bom, então tá certo se você fez por lógica. E o conteúdo, assim, por exemplo, função sobrejetora, uma coisa que não cai. Função injetora também não. Caiu uma vez. Caiu uma vez? Caiu, contextualizado, besteirinha, mas caiu, já deu aquela... Mas caiu. Mas não é tanta teoria. O Enem abrange todo o conteúdo do ensino médio ou é só uma parte? Olha, só no geral? Só. A parte de polinômio, por exemplo, a gente não tem polinômio no complexo. Matrizes, timidamente, eles estão colocando nos últimos anos. Teve uma questão, um tempinho atrás, que caiu uma questão sobre álgebra, lembra lá? Que ele passava lá... Ele falava a função x estrela y, daí dava x quadrado. Sim. Era uma questão... Lembra dessa questão? Então, mas o fato é que acaba não entrando a teoria de matrizes, assim. Não entra um determinante que se aplica ali, não entra essa parte, né? Entra ali uma brincadeira que eles acabam fazendo com essa... Para localizar elemento dentro da localização. Eu lembro de uma questão, acho que não era sobre do Enem, assim, mas combinava muito com o Enem. Se tem o número 1 é porque o avião sai desse aeroporto e chega nesse aeroporto. Se tem o número 0 porque não tem voo direto, tem que fazer escala. Não era de Enem, mas se encaixaria muito bem no Enem, assim. Porque é só uma questão de lógica, na verdade. É você fazer uma análise de dados, assim, né? Então, mas a parte de teoria, de matemática, assim, que a gente está falando que não é cobrado, assim, eles tentaram colocar já alguma coisa, mas foi bem superficial, assim. Mais numa brincadeira mesmo do que acho que numa questão... do que cobrar justamente a teoria. Isso. Eu queria só dar uma pausinha pra gente poder lembrar dos nossos patrocinadores, a Unimídia e a Pedrone Pneus, agradecer pela oportunidade. Nós estamos aqui fazendo esse podcast. E agora voltando para a próxima pergunta. Vocês acham, assim, eu sei que difícil é algo muito relativo, mas que nos últimos anos o Enem tem ficado mais difícil em quesito, assim, de cálculo, ou talvez não, ele tem ficado mais na contextualização? Eu acho que o Enem não tem ficado mais difícil com o passar do ano, as edições que a gente tem. Talvez o que tenha acontecido é uma dedicação um pouco menos adequada da moçada para encarar e entender o que é a prova do Enem. Se você pegar a prova do Enem dos últimos 15 anos, você não vai ver muita diferença no que você tem na prova, né? A gente nota que geralmente uma ou duas questões eles colocam um pouquinho mais apertada, isso surpreendeu. Eu acho que a primeira que me chamou a atenção, não sei se você lembra aquela do logaritmo lá, que era do vidro, do engenheiro que fazia um vidro numa função logarítmica. Aquela questão era uma paulada na cabeça. Então, aquela questão foi uma questão que deu uma assustada. No ano seguinte, eles colocaram aquela dos carrinhos lá do caminhão cegonha. Maravilhosa Análise questão lá, com a combinação com repetição. Cara, o modelo que tu resolve aquela questão é uma coisa que não tem nada a ver com aquela questão. Se você parar pra avaliar, né? Mas essa é a ideia da análise combinatória, na verdade. É você pensar numa questão que não tem nada a ver com aquilo que você saiba resolver, que tem a mesma solução. É justamente de fazer objeção, né? Aquela questão eu acho linda do carrinho. Aquela questão é muito bacana. É muito legal. Eu resolvo com os pauzinhos, tu resolve com os pauzinhos também? Aquela bola lá, não sei o quê. Com as bolinhas e os pauzinhos. Bem, né? E você, Tadeu, acredita que a prova tá ficando mais difícil ou... Eu acredito que com a mesma ideia do Lúcio, na verdade, tá? Eu tava dando uma análise, analisando os dados, né? Sempre vendo tudo muito numericamente ali e acho que tiveram uns 2 anos, assim, nesses últimos 10 anos, que realmente a prova foi um pouquinho mais difícil. Né? Analisando os dados que a gente viu. Agora, eu não lembro exatamente os anos que foram. 2022, não lembro, assim. Foram os 2 anos, assim, pela questão de acertos, né? Mas isso também pode ser o que o Lúcio comentou.
a questão de dedicação também. E também foi ano de pandemia logo também. depois da pandemia. Tava esquisito, não sabia como fazer ainda. Também pode ter sido isso também, assim. Mas eu acho que ela continua com o mesmo nível de dificuldade, assim. Né? Eu acho que tem questões que elas estão vindo cada vez mais elaboradas, assim. Umas ideias muito boas, assim. Mas poderia ter um pouquinho menos de texto. Poderia ter um pouquinho mais teoria. Podia ir mais direto ao ponto. Um pouquinho mais direto ao ponto, Levando em consideração que as provas continuam mais ou menos parecidas, vale a pena a gente pegar as provas antigas para fazer? Sempre. Ou sempre, estudar direto a matéria? Não, sempre. E as recentes ou todas? É tão importante você saber fazer a prova que você vai prestar, quanto saber fazer o conteúdo da prova. Então, o cara pode ser uma máquina de resolução. Nossa, eu fiz todos os exercícios da apostila, sei trabalhar com tudo, papapá, e cai de paraquedas para fazer a prova do Enem. O cara nunca abriu o caderno de prova do Enem. O cara não sabe nem onde começar. O cara... me falaram que tem um tal de TRI, me falaram que eu tenho que fazer as fáceis primeiro. Mas por que é uma questão fácil do Enem? Como é que eu localizo? Eu nunca abri a prova. Então você tem que fazer. Quanto mais prova você fazer, acho que é melhor. Estudem as versões antigas do Enem, peguem as provas, tudo disponível no site do INEP lá, baixa a provinha, faz, não precisa fazer as de 1998, né, que aí já é... E tem, né? Tem. Um monte, já é uma estrutura diferente, mas, cara, de 2015 para cá, dos 2 últimos anos, já era para estar completa. Sim. Se você soubesse que, a gente falou da questão dos carrinhos, eles mudam os carrinhos para laranjas, e o modelo de resolução é o mesmo, pronto. Já mata a questão inteira. Mas o que você estava comentando, né, de fazer a prova, tem gente que chega para fazer a prova e não faz ideia. Eu tô num projeto e a gente está dando aula, cara, numa escola que ela fica a 30 quilômetros de Florianópolis. Mas ela fica numa região do interior, subindo uma serrinha, assim, 30 quilômetros da ilha, 30 quilômetros. E eu fui dar aula sábado lá para eles e eles não faziam ideia do que era o Enem. Não faziam ideia do que era um somatório, por exemplo, né? Lá que a gente foi falar sobre a prova grupos, que também do Enem. Eles não faziam ideia do que era TRI, não faziam ideia. Então, assim, cara, 30 quilômetros de Floripa. Aí era uma escola de uma cidade que era rural, assim, uma escola muito boa, inclusive, assim, a estrutura é muito boa. Mas não fazem ideia, assim, então... Aproveitem, vocês estão num mundo... Sim, é uma realidade que está muito perto da gente, a gente não Cara, percebe. é 30 quilômetros pra dentro. 30 quilômetros. Absurdo. É, realmente. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem aqui estudando no Integral. E você quer fazer uma pergunta? Sobre a interdisciplinaridade no Enem. Será que a gente deve ficar de olho nisso, estudar um pouco de física aplicada à matemática... biologia, tem alguma dica? Então, isso aí até é uma coisa bem bacana, porque, tipo, a interdisciplinaridade que o Enem pede não é muito diferente da interdisciplinaridade que outras faculdades pedem. Então, se você pegar a questão clássica lá, tipo, vai fazer uma questão de função exponencial. Com duplicação de bactéria, com divisão celular. Cara, meia-vida de remédio. Em qualquer vestibular na face da Terra você vai encontrar uma questão assim. Na face da Terra. Você vai fazer. Questão de função trigonométrica, frequência cardíaca. Então é uma coisa bem pontual. Tipo, tem esse floreio todo que uma questão do Enem você tem que saber conceitos de geografia, de biologia, de química e de história. Não. Tipo, não é algo muito diferente do que você pegar, por exemplo, uma prova da Unesp, em São Paulo. Até se, às vezes, você bater o olho, prova da Unesp, prova da UEL, você olha assim, você não consegue diferenciar se você está trabalhando com uma questão do Enem ou se você está trabalhando com uma questão da Unesp ou de outro vestibular. O texto do Enem é maior. O texto do Enem. É a questão do Tadeu, é o texto do Enem. O texto do Enem é o que me incomoda muito. O texto do Enem é maior. E como fugir disso, né? Não tem como fugir. E quando você trava numa questão, assim, como que você decide se você vai deixar a questão de lado ou se você vai continuar insistindo nela e daí depois você volta, enfim, como é que vocês acham que funciona essa gestão das questões? Olha, eu até 2020
2022 foi a última prova do Enem que eu fiz. Todo ano eu me inscrevia, fazia a prova lá, presencial, bonitinho. Até porque tinha um cursinho que eu dava aula em Curitiba, a gente depois tinha que ir para um estúdio, gravar, comentar a resolução. Então, a gente ia ter mais ou menos noção do que você ia comentar. Mas eu não ficava me enrolando, não. Eu olhar que nem aquela questão da World Series lá. Que você... é complicada aquela questão. Então, eu dei aquela primeira olhada. Falei assim, cara, eu acho que é isso aqui. Se pensar, papapá, não saiu da primeira. Eu vou fazer outra questão. Às vezes, quando você está na metade da prova e você desopila daquela questão, você vai fazer outra questão, você está fazendo quantas vezes só? Pode parar para pensar. Quantas vezes você está fazendo uma questão, você fala... Você lembra? Aí tu volta lá, volta rapidinho. É isso. E escreve. Então, essa gestão de tempo, ela é importantíssima. Isso acontecia muito na faculdade, Luciano. Eu comecei a deixar na cabeceira da minha cama um bloco com uma caneta. No meio da noite, é assim que se resolve. Eu acordava, escrevia o negócio e voltava a dormir. Me deu uma memória afetiva. Comum isso? Você tá Sério? resolvendo alguma questão assim e não tava saindo aquela questão e você ficava, meu Daí Deus você do sonha céu. com a questão. Você tava dormindo, várias vezes eu tava dormindo. Acordava, é assim que se resolve a questão. assim Vim que aqui se resolve a escrevia o questão. negócio assim. Eu lembro, aí quando eu fui fazer outra faculdade, quando eu fiz arquitetura um tempinho, e eu tinha que projetar uma escada, assim, ó. Tinha que projetar... Cara, a escada era uma pancada, assim, eu não conseguia projetar aquela escada e não conseguia... Eu lembro até hoje, assim, eu acordei no meio da noite, meu Deus, eu fiz um rabisco assim, ó, era assim que tem que fazer e tal, voltei a dormir. Aí o sono foi bom. Agora eu posso dormir em paz. Aí o sono foi bom. Mas várias vezes tá acontecendo isso, você tá resolvendo outra questão e você fala... Ah, é assim, aí tu volta lá, faz a anotação rápida, assim, às vezes até resolve já a questão e já sai a resolução. Mas ficar em cima... Sabe quando você faz uma redação e você passa o olho várias vezes e você não vê o que você errou? E depois você entregou a redação, quando você recebe a redação, você lê aquela frase de novo, você fala, puta cagada, essa frase que tá aqui. Então, é porque na hora parece que é um filho que você acabou de fazer, né? Que não tem defeito, né? Não deu defeito. Assim, olha só, defeito no Lúcio. Meu Deus. Mas se ela parar pra olhar bem pro Lúcio... Já todo estragadinho. É por isso que você tem que ir mesclando, né? As questões. Entendi. E em questão de uma coisa que eu lembrei agora, é fórmula. O Enem não tem formulário, né? Então, muitas vezes a gente estuda para outros vestibulares que tem formulário e acaba desacostumando a decorar as fórmulas. Então, vocês acreditam que, assim, conceito pro Enem mais importante ou ter algumas fórmulas, assim, tipo, decoradas? Ó, eu sou um defensor eterno das fórmulas. Eu sou um defensor... Porque, cara... Teve alguém que teve um trabalho árduo para desenvolver a teoria para entregar para você de bandeja uma fórmula, uma receita de bolo. Sim. Então, você usar a fórmula, a gente tem a lei do menor esforço. Só que daí o que a gente fala durante todo o processo de ensino para chegar no dia da prova e você se ligar, que daí o que a galera pensa muito, eu tenho que saber demonstrar as formulazinhas. Não, você não tem que saber demonstrar a fórmula. Mas você tem todo um processo de raciocínio lógico que vai te levar a entender determinado formulário. Daí, às vezes, numa questão que você acha que talvez você precisa da fórmula, o teu raciocínio para entender aquela fórmula já está tão bem formado que você acaba até dispensando a fórmula que você vai usar, mas já sabendo dela. Então, se você sabe a fórmula, cara, aplica a fórmula. É maravilhoso isso. Clóvis de Barros Filho, tu viu ele falando já sobre isso? Há 2000 anos atrás o cara inventou! Ele descobriu isso! E você hoje, que só tem que aplicar essa merda, não consegue! Vai ser burro lá na cadeia! Já viu ele falando isso? É muito boa, né, cara? Há 2000 anos atrás! A fórmula tá lá. Ela tá ali, você tem que usar, tem que aplicar, né? E que fórmula você não pode esquecer, então, nesse né? Pro Enem? Pro Enem. Cara, a análise combinatória, quando você fala sobre combinação, permutação, arranjo, são fórmulas que você não pode esquecer, que com certeza vão aparecer lá. Inclusive, muitas vezes, quando a gente fala sobre análise combinatória, a resposta não é um número.
É a fórmula. É a fórmula. É uma combinação de 9 tomados tanto a tanto. Às vezes parece assim. Quando a gente fala sobre trigonometria também, no triângulo, retângulo ali, né? Seno, cosseno, tangente, a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Que a gente ainda insiste em cantar aquela musiquinha. Não é porque a gente quer ser engraçado, porque é mó ridículo a gente ficar cantando lá 1, 2, 3, 3, 2... É ridículo a gente cantar aquilo. Eu morro de vergonha com aquilo. Então, mas é porque no Enem não é fornecido, né? Então, são informações que você precisa saber, né? E o que mais, Luciano? Em relação a essa parte do... Cara, como eu falei ali, já falei. O formulário eu acho extremamente importante você ter. Sim. Tem que ter decorado, tem que ter na ponta da língua, mesmo que você não vá precisar. O Tadeu lembrou de uma coisa bem importante, que às vezes a resposta é a fórmula. O Enem tem um bom tom que de vez em quando... ele vai cobrar uma questão e, tipo, sabe que é uma formulazinha esquisita, que a galera tá, por exemplo, a fórmula da equação da hipérbole, da elipse. Sim. Uma vez até caiu o teorema de Pappus, que a galera nunca ouviu falar na vida. Eles definem para você. Ele coloca a fórmula lá uma vez, lembra? Caiu tinha que calcular o volume de uma bola de futebol americano. Isso. Aí ele falou sabendo que a fórmula essa calcula assim, de tal maneira, né? Mas aí é o que ele falou, tipo, não adianta nada você ver a fórmula ali e você não sabe aplicar. Muitas questões de função, não que seja um formulário, né? Não que seja uma fórmula, mas ele define uma função para você. Que nem aquela questão de álgebra que eu comentei aqui agora. Ele fala, a função, a expressão tal é definida de tal maneira. Às vezes a gente não sabe nem interpretar e ler o enunciado para saber que ele está passando uma fórmula para você utilizar. Sim. Daí aquilo voltando àquela pergunta que o Osterman fez lá antes de interdisciplinaridade. Eu até ia comentar. Tipo assim, como que você faz para saber se você está resolvendo uma questão interdisciplinar ou não? Através da leitura. Sim. Então, tipo, muitas vezes a gente negligencia algo da biologia, da química, da física, da geografia. E isso está sendo aplicado numa questão da matemática, mas a gente não sabe porque a gente não leu a teoria daquela disciplina, daquele objeto do conhecimento em particular. Então, moçada, e decorar a fórmula é com vocês. Vocês são bons em fazer isso. A galera, vocês têm uma capacidade de decorar que é impressionante. Então, usem isso em favor de vocês. Não tenham medo de utilizar a fórmula que vocês decoram, tá? Utilizem. O Enem vai fazer isso aí, é maravilhoso. E aproveita que o cérebro de vocês ainda tá bem facinho para decorar a fórmula. Quando começar a ficar velho, tá cagado. Vale. Né? Para esses casos, né? Que a gente não consegue lembrar do assunto, como é que a gente pode fazer uma revisão? Porque a gente tem os conteúdos durante o ano e os conteúdos que a gente aprende no início do ano acabam ficando esquecidos ao longo do ano. Vocês têm alguma dica, alguma forma para relembrar ao longo do ano? Uma revisão periódica? Como é que deve ser essa frequência de revisão? Bom, o Luciano falou que você tem que sempre estar fazendo prova do Enem. Ele falou, de 2015 para cá já tinha que estar tudo feito, né? E claro que à medida que você vai fazendo provas, né, você já vai relembrando esse conteúdo que foi visto lá no início do ano, né? Sim. Então, uma maneira muito boa de você manter tudo sempre ativo é fazendo questão. Você está sempre produzindo questão. Errou essa questão, você volta e vai ver, putz, eu errei isso aqui, o que era isso aqui? Isso aqui era uma função de segundo grau, que eu tinha que calcular o máximo e o mínimo, por exemplo, fórmula, né? X vértice, Y vértice são também bem importantes. Então, volta lá naquela parte e vai olhar aquilo que você errou. Então, é sempre bem, bem importante você estar ativo fazendo provas. Né? E teoria também? Ou... Então, o fato de você rever uma teoria, o fato de você ter errado a questão. Errei essa questão, vou rever essa teoria. E isso é uma coisa interessante, porque quando a moçada fala assim, eu tenho que rever teoria na hora que eu vou estudar, tipo, eu só vou fazer o exercício, eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Tipo assim, eu fazer um exercício sem automaticamente, de maneira paralela, ali eu estar estudando teoria. O que acontece muito? A gente tem aquele
péssimo costume de achar que matemática a gente estuda por resolução de exercício. A resolução de exercício é algo que vai fazer você fixar um determinado conteúdo. Mas a todo momento, você, na hora que nem o Tadeu falou aqui, ó, você está resolvendo uma questão que exige máximo e mínimo de função quadrática. Você tem que usar x vértice y do vértice. Então, na hora que você está fazendo a questão, tá, mas por que eu tenho que usar o x do vértice aqui? Ah, por que aqui é o vértice da parábola? Ah, porque aqui é o ponto de máximo. Ah, mas por que é o ponto de máximo da função? Ah, é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo? Ah, mas por que eu posso falar que o ponto é mais alto? Ah, porque a concavidade é para baixo. Ah, mas por que a concavidade é para baixo? Ah, porque tem um coeficiente que vai me indicar que essa concavidade é para baixo. Qual que é esse coeficiente? Ah, o coeficiente é tal. Então, você vai colocando uma coisa lá da outra, automaticamente você vai treinando essa parte teórica. Sim. Só que o que a gente geralmente faz? A gente vai pelo imediatismo. Eu resolvo o exercício, cheguei no resultado. Podem parar para pensar, ó, e façam a seguinte análise. Quando vocês vão tirar dúvida com um professor ou quando vocês vão procurar dúvida em algum site de resolução. Você não para prestar atenção na sua dúvida pontual. A sua dúvida é sempre: professor, como que faz esse exercício aqui? Você nunca... até hoje, eu não lembro, assim, de cabeça, com sinceridade. Um aluno que eu atendi individualmente, assim, para tirar dúvida, que ele chegou assim: professor, eu estava tentando fazer esse exercício aqui de logaritmo e eu não entendi porque daqui ele fez a soma desses valores aqui. Aí você fala assim, lembra que tem uma propriedade do... Pô, professor, nem precisa continuar. É verdade, é a propriedade do... Lembrei. Às vezes é só a sacada da questão, né? É só a faísca ali pra tu estourar a bomba que ele precisa só, né? Sim, às vezes o aluno... Eu acho que o Sardar, que é o nosso professor de biologia, ele fala muito isso, que às vezes você já sabe o conteúdo, você só precisa ser estimulado. É muito interessante isso. E falando nessa questão de alunos, a gente sabe que não dá pra fazer milagre, mas aquela pessoa que não se preparou da forma correta até agora pro Enem, que conteúdo vocês diriam assim, isso aqui eu tenho certeza que vai cair, cai bastante, então você precisa ver todos. Não, no Enem, conteúdos que com certeza aparecem com frequência, você falar sobre proporção, porcentagem, escala que está dentro de proporção, você falar sobre análise combinatória, probabilidade... Geometria espacial, visualização espacial. Aquela parte, Fala um pouco aí, aquela parte de projeção. Projeção, Função, a formiguinha andou na aresta e formou uma sombrinha lá no chão. Qual é o caminho da sombra? Nossa, que são seus melhores. Aquelas questões que você tem a figura tridimensional e tem que planificar. Tem que planificar, isso. Eu corto a prova e monto o bicho, e monto na hora. Eu pego o cubo, faço ali com a cana. Quem nunca pega ali, vai na hora, dobra assim em cima da mesa, fala, olha, vai dar essa planificação aqui. Pega teu RG e coloca assim. Vamos ver na prática se funciona. Quem nunca fez isso aqui? É isso aí. Mas razão, proporção, Razão, proporção de praxe. E uma coisa que é interessante, essa parte de razão, proporção, já é algo que você também vai usar em física e química. Sim. Essa parte de razão e proporção. A física é só a regra de 3, né? Regra de 3, Química mais também, nada, né? Curso superior de regra de né? 3, com certeza. Curso superior, regra de 3. Não, eles usam log para calcular pH. Ah, é verdade. É verdade. Potência de 10, aí, ó. Potência de 10, logaritmo decimal. pH, POH é log. Tudo usa matemática. Sim. É verdade. E, enfim, nessa questão, voltando para os alunos novamente, vocês acreditam que dá tempo da pessoa começar a se preparar agora? Dá para 2026? Sim. Mas depende do que você quer, né? Depende do que você quer. Se você quer uma medicina, é apertado. Mas... Começar agora? Do zero? É difícil, né? Começar agora do zero para um curso que tem esse nível de concorrência é muito difícil, né? Com certeza. A média para um aluno acessar a medicina no Brasil são de 3 vestibulares, né? Então... É importante a gente falar sobre isso porque é uma pergunta óbvia, mas eu acho que é óbvia pra gente, né? Porque a gente tá nesse meio do vestibular. Às vezes, e eu vejo muitas pessoas propagarem também na internet, aqueles cursos milagrosos, assim, sabe? Tipo, em 3 meses você vai passar em medicina, em 3 meses eu passei em medicina. E eu acho que um dos propósitos do Integral é justamente falar a verdade, né? Que você tem que se dedicar, você tem que estudar, então não adianta muito você, né, tipo, achar que vai acontecer um milagre na sua vida. Tem aquela frase que é bem famosa, né? Que a galera
aquela galera assim, tipo, quanto mais eu trabalho, mais sucesso eu tenho. Né? Eu acho que pro estudo não é diferente. Não adianta falar assim, eu vou aprender a tocar violão em 10 dias. Né? Isso aí, eu ia Mandu Costa, assim. Não... A média para passar são 3 anos. Mas tem sempre o cara que é o desgraçado que se afaste dessa pessoa que passa no primeiro ano. Sim. Se a média é 3 e um passou no primeiro ano, alguém vai ter que passar em 4, 5 anos para bater a média de 3, né? Sim. Então, eu conversando sobre alguns amigos sobre essa média de 3 anos, né? A média para um aluno passar é porque ele tem que refazer o ensino médio, né? Como Então, assim? É porque se ele não fez o ensino médio decente, né? E ele chegou lá no terceirão querendo passar em medicina, ele vai demorar 3 anos para passar. Ou seja, ele está refazendo o ensino médio. Refazendo o ensino médio decente aí. Sim. Né? Indo atrás e buscando e correndo, né? Sim. Então... Que é uma desde a primeira série, ó. Que é uma coisa que vai dar uma memória aí pra muita gente na hora que eu falar isso aqui, né? Lá na primeira série do médio, eu falei, moçada, caprichem na primeira, segunda série, terceirão, que vai ser... Revisar aquilo que você domina é muito mais agradável do que você ter que aprender tudo no terceirão. Então... É bem isso aí que o Tadeu falou. Tem gente que vai aprender só no cursinho. É justamente isso. Tem alguma dica de ouro, assim, que vocês dão para os vestibulandos que já estão nesse caminho de aprender e agora estão só revisando? Alguma coisa assim? Porque agora a gente tá na reta final, né? Então eu acho que é algo muito... Uma frase motivadora, não sei, algo assim. Motivadora? Vindo de mim? Cara, eu acho que motivação, assim, a galera que tá aqui nesse momento, que estudou o ano todo, que pegou prova, fez prova, baixou prova, tá trabalhando, tirando dúvida, não sei o quê. Cara, esse cara não precisa de motivação. O cara, ele tá aí, cara, ele tá ralando. Ele não precisa de incentivo para fazer o que ele já tá fazendo, ele tá fazendo muito bem feito. Só tem que continuar. E agora dá uma desopilada na cabeça, assim, que evitar o cansaço, evitar a fadiga. Sim. Né? Porque a gente começou comentando. A prova do Enem é uma prova cansativa. Então, quando você está se preparando para uma maratona, um dia antes de correr a maratona, você não vai correr uma maratona. Sim. Sim. Quando você dá aquela Relaxada. Fique tranquilo, se você acha que tudo está perdido... Relaxe, só você está perdido, né? Só você está perdido. Essa frase motivadora é maravilhosa. Na verdade, assim, cara, motivação, na verdade, é 2%, né? Quem é que acorda todo dia? Estou motivado para estudar até as 10 da noite. Matemática. Não. É disciplina, né, gente? É disciplina. É disciplina. Então, você tem que buscar muito aquilo que você quer. Esses dias até... Tava comentando com a sala dela, né? Que tava contando uma história de vida de um cara, genial esse cara, um cara maravilhoso. Mestre Tades. Obrigado. E tava contando assim, uma superação. Na verdade, foi o momento em que eu aprendi... Reencarnação de show. O momento em que eu aprendi a estudar, né? E foi assim, claro que o motivo era um motivo bobo, mas assim, eu queria muito aquilo, então eu decidi que eu ia focar em estudar, assim. Mas eu não acordava todo dia feliz e super animado, nossa, eu vou estudar. Vou acordar, vou pro cursinho, vim pra casa e vou ficar estudando até as 10 da noite todo dia. Não era nada agradável, né? Era super desconfortável, né? Estava cansado toda hora e com sono, porque estudar dá sono mesmo, gente. E você cansa e a tentação era grande, porque a televisão tá aqui do lado e a cama tá ali quentinha e é questão de você estar disciplinado, assim, eu quero muito aquilo, né? Eu vou focar em cima daquilo. Então, se o cara fala que quer medicina e ele vai pra casa e ele fica no YouTube ou ele deita na cama e vai tirar um soninho de tarde, esse cara, ele não quer medicina, né? Ele não quer aquilo ainda, né? Ele não tá preparado para aquilo nesse momento, né? Querer, né? Eu também queria muita coisa, eu queria ser milionário também, né? Queria, nossa, mas será que ele tá querendo isso mesmo? Ou às vezes ele fala que quer isso mais porque é bonito eu não passar para um curso desse. Agora, não é bonito eu não passar para matemática. Se eu não passar em matemática, vai ser feio. Mas se eu não passar em medicina, é aceitável, né? Porque é difícil. Porque é difícil, né? Sim. Então, a gente também tem que pensar que muita gente que tá colocando um nome ali para
para um curso desse, na verdade, ele tá colocando isso para ter uma desculpa de não passar. Sim, Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Então, mesmo que a gente tenha se preparado, vai chegar numa semana ali antes da prova, a gente fica nervoso, né? É normal. Tem alguma forma de ficar menos nervoso? Às vezes no dia da prova dá aquela tremedeira. Tem como burlar isso, né? Pra não se prejudicar na hora de fazer, mesmo tendo se preparado. Eu, em qualquer situação que eu tô nervoso, uma coisa que me acalma é escutar Iron Maiden. eu tenho a minha... até hoje eu não lembro. Na faculdade, quando eu estava no ensino médio, quando eu fiz ensino técnico, fiz faculdade, eu não lembro até hoje de uma prova que eu tenha... Que eu falo assim, hoje tem prova de tal coisa, que eu tava tranquilão. Toda a prova que eu ia fazer, na minha cabeça, falo, cara, eu não lembro do conteúdo para fazer essa prova. Até pegar a prova e começar a ler a prova. Parece que como eu joguei futsal muito tempo, eu era acostumado... Eu gostava da pressão, assim. Eu gostava de jogar na casa do adversário. Quando eu tava... Parece que quando eu tava no olho do furacão é que eu tava tranquilo, assim. Eu gostava dessa pressão. Então, daí, pra mim, qualquer coisa que era anterior a isso, eu ficava agitado. Nossa, eu não vou conseguir, não sei o quê, bababá, até chegar o momento. Então, eu não sei se a gente tem muito que uma receita pro... Eu acho que é você confiar em todo o processo que você fez, confiar no que os seus professores falaram, porque... de novo, né? Falando o que o Tadeu falou. A gente está falando de... Aqui no nosso caso, a realidade que eu trabalho, que ele trabalha, os nossos alunos são privilegiados, assim, tipo... Que não é a realidade da grande parte da população brasileira, mas confiar no que os professores falam, porque a equipe que está ali faz isso aí há um tempão, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe conduzir você para esse momento. E eu acho que você se apegar nisso é o que você tem que ter em mente. Porque... falar pra você, que você vai estar tranquilão, eu acho que até o momento que você recebeu o teu caderninho na prova, na hora que eu olhar, eu falar assim, cara, agora eu mato no peito e saio jogando. Até aquela primeira questão que tu vai fazer, né? Que tu faz a questão e ela sai fluida, assim, eu acho que tu vai ficar nervoso ainda, né? Isso é muito comum. E o nervosismo, ele acontece porque realmente tu tá com o piano nas costas. Mas tu tá com o piano nas costas porque tu se dedicou. Sim. Porque tu levou o ano a sério, então assim, realmente tu fica pressionado. Tu tá na final, tu chegou na final, tu se dedicou pra estar lá no campeonato de futsal, então assim, tu tá pressionado porque, eu cheguei até aqui, então eu levei a sério, né? Então, agora pode ter certeza que o cara que não se dedicou, ele vai estar relaxadão. Mas assim, é que o Lúcio disse, é uma maratona, você não vai chegar 2 dias antes da maratona e correr uma maratona. Né? Então, não vai adiantar nada você ficar também ali 2 dias antes do Enem com a cabeça baixada e... né? Eu acho que nesses momentos pré-Enem, eu acho que você tem que fazer coisa que relaxa. Coisa que te relaxa. Eu ia jogar peso pra cima. Na verdade, uma coisa que me relaxa é jogar peso pra cima. Eu subir na barra. É uma coisa que me relaxa. Né? Então, assim, o que me relaxa? Uma vez eu falei pro aluno, me relaxa é ler. Eu falei, então, querida, vai ler. Vai ler. Vai ler. Tinha uns livros que eram uns calhamaços, assim, que eu acho que se juntar todos os livros da minha vida, eu nunca juntei. E ela ficava lendo aqueles livros, eu lembro até hoje, o nome dela é Bruna Cunha. E hoje ela faz medicina, assim, eu lembro até hoje, assim, ó, ela vinha com os calhamaços, assim, eu falei, Bruna, vai relaxar. Ela assim, tô relaxando. Agora eu tô relaxando. E ela lia pra caramba, Então, eu acho que nessa semana pré-ENEM, eu acho que você precisa relaxar. Eu acho que vai pra aula, assiste a aula, sente o clima todo que tá ali, né? Dá uma descontraída, conversa com os amigos e vai fazer atividade que relaxa, cara. Esse é o meu principal ponto, assim, nessa semana para Enem, assim. Bom, a gente queria reforçar o nosso patrocínio da Unimid e da Peroni Pneus, agradecer e finalizar o nosso episódio, porque tudo que é bom dura pouco. Então, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a presença aqui do Prof. Tades e do Prof. Lúcio, que são essas figuras maravilhosas que trouxeram dicas super valiosas, que eu tenho certeza que vão ajudar muito o pessoal de casa, os vestibulandos e até os alunos do integral. Então é isso. Aproveitem, né? Todas as dicas dos especialistas, né?
E é isso. Gostaria de falar alguma coisa? Passou rápido, né, Luciano? Passou rápido. Passou bicho. rápido, é. Eu Tranquilo. queria agradecer o convite, assim. Estava até um pouco nervoso, porque não sabia o que falar, né, Luciano? Sim. A gente é muito objetivo, né? O pessoal da matemática é objetivo. Cartesiano demais, né? A resposta é 2. Acabou. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Até a próxima.